apresentação ao meu canal, analisando consciência da fé pela razão. No lugar certo. No lugar certo. Se inscreva-se em o nosso canal. Eu digo o nosso canal do Analisando Consciência da Fé pela Razão. Meus claros e meus irmãos, vamos lá. O debate do cristão. O debate do cristão, meus irmãos do grupo, a voz da verdade vos libertará. Estou dando exemplo. Amigo de Deus. O debate, meus irmãos do grupo. Vamos lá, meus irmãos. Isso aconteceu, meus irmãos, por agora. E eu fiz, meus irmãos, para mostrar a vocês como é a vida, como é a realidade. Esse mundo, meus irmãos, é feito de falsidade, não tem amor, aquele amor. Por isso, meus irmãos, o mundo ama, meus irmãos, mais Jesus Cristo, o mundo ama mais Jesus Cristo do que os cristãos, não, meus irmãos. Então, meus irmãos, eu percebi que tem muita falsidade a respeito dos cristãos. Eles não têm amor, não, entendeu, meus irmãos, de algumas coisas. Então, meus irmãos, não é todos cristãos, entendeu, meus irmãos? Eu vejo, meus irmãos, são a maiorias. Então, meus irmãos, vamos lá. Só porque, meus irmãos, só porque eu falei que Moisés narrou 4 livros de polêmica. Então, meus irmãos, o WhatsApp do grupo Amigo de Deus. Diz ele, meus irmãos, que ele é amigo, tudo isso de Deus,
Mas na verdade, meus irmãos, não é tão assim não. Então, meus irmãos, vou falar sobre o assunto. O assunto foi esse, meus irmãos. O estudo bíblico de Moisés narrou a própria morte. Então, meus irmãos, aqui foi um debate, pequenas coisas e vocês vê. E depois, meus irmãos, vou mostrar o meu, que eu disse a resposta sobre eles. E questão, meus irmãos, falar entre os amigos também que aconteceu. Então, meus irmãos, eu vou falar o meu e depois ele vai falar o dele. Questão, meus irmãos, sobre o estudo bíblico, Moisés narrou a própria morte. Vamos lá, meus irmãos. Será, Messias, que Moisés narrou a própria morte? Então, Messias, eu mandei esse vídeo meu que eu fiz no YouTube falando sobre isso, Messias. Será que Moisés narrou a própria morte dele mesmo? Lógico que não, Messias. Então, esse estudo é muito bom para todos, porque a pessoa tem que entender que Jesus Cristo, ele não sabia todas as coisas, a mesma coisa que o Pai, que é Deus, não, meus irmãos. Jesus é diferente do que... Meus claros e meus irmãos, aqui é o grupo deles. Eu fui convidado, entendeu, meus irmãos? Me convidaram. Eu fui convidado pelo Jean. Entendeu, meus irmãos? Esse Jean eu conheci por agora, que ele me convidou. Eu fiz, meus irmãos, um grupo público. E aí, esse grupo público, meus irmãos, foi a Voz da Verdade, Voz Libertará. Então, meus irmãos, estou colocando os exemplos, o dia a dia, como as pessoas são. Então, meus irmãos, esse amigo de Deus, eles me convidaram para o grupo dele, esse tal de Jean. E o meu outro, meus irmãos, o meu grupo é a Voz da Verdade, Voz Libertará. O assunto foi, meus irmãos, o estudo bíblico de Moisés narrou a própria morte. Só porque, meus irmãos, eu falei que Moisés narrou 4 livros, deu polêmica do WhatsApp do grupo Amigo de Deus. É o grupo deles, entendeu, meus irmãos? O meu grupo é a Voz da Verdade, Voz Libertará. Grupo aqui, ó, meus irmãos. Esse daqui, meus irmãos, vou colocar no assunto desse aqui também. A Voz da Verdade, Voz Libertará. Esse daqui é o meu grupo. O grupo dele, meus irmãos, é esse de cá. Vamos, meus irmãos, colocar no assunto. Aqui, meus irmãos, eu explicando para ele, respondendo. Eu coloquei, meus irmãos, no vídeo do YouTube, no WhatsApp, do Amigo de Deus. Só porque, meus irmãos, eu disse, só porque eu falei que Moisés narrou 4 livros, deu polêmica para eles. Então, meus irmãos, parece que eu não tenho nem espaço para dizer, meus irmãos, eu tenho respeito às pessoas e cada um tem seu espaço, não, meus irmãos, dizer a verdade. Jamais, meus irmãos, se ele dizer a verdade, vou respeitar ele e jamais vou tirar ele do grupo. Aí ele teve, meus irmãos, respeitar a minha decisão do meu estudo, mas não, meus irmãos, eles me tiraram só porque eu disse a verdade. Vamos continuar aqui, meus irmãos. Daquilo que eu falei para eles e eles me removeu só porque eu falei a verdade. Bom, para todos. Porque a pessoa tem que entender que Jesus Cristo, ele não sabia todas as coisas, a mesma coisa que o Pai, que é Deus, não, meus irmãos.
Jesus é diferente do que Deus. Meus irmãos, eu não estou blasfemando da Trindade. Então, meus irmãos, Jesus Cristo não é Deus, entendeu, meus irmãos? Mas por intermédio do tempo, Jesus foi Deus, pelo intermédio do tempo, do propósito dele. Então, Messias, Moisés não escreveu em Gênesis. Então, Moisés escreveu só 4 livros. Porque no Gênesis, ninguém sabe ainda que escreveu. Teve acontecer tudo e depois os apóstolos profetas escreveram a Bíblia Sagrada. Então, meus irmãos, quer dizer que é anônimo. Entendeu, meus irmãos? Ninguém sabe que escreveu a Bíblia Sagrada em Gênesis. E apesar, Moisés narrou em Êxodo até chegar em Josué. E ele deu a posse a Josué. E também, meus irmãos, vou mostrar falando sobre a terra prometida. Porque Moisés não entrou na terra prometida. Então, meus irmãos, Moisés escreveu só 4 livros. E apesar, Moisés não narrou a própria morte dele. Aí, meus irmãos, esse Edilson, ele foi administrador do grupo. Ele, meus irmãos, ele mostrava cada figurinha. Ah, vamos ganhar as almas, vamos ganhar as vidas. Aqui, ó, meus irmãos. Esse tal de Edilson. Deixa eu ver, meus irmãos. A continuação do próximo outro vídeo. Falando novamente o debate.